Gente, bom, seja muito bem-vindos. A live de hoje é sobre os 4 hábitos de um estudante altamente eficaz. E a gente tava no comecinho, né? Deixa eu fechar aqui. Tava perguntando para vocês o que vocês entendem por eficaz, certo? O que para vocês é essa palavra, né? Eficaz. Quando você, por exemplo, pensa, até falei para vocês, num remédio, o que vocês pensam naquilo, né? O que é isso, né? Então, teve algumas... olha aqui, ó, Stephanie, Lídia, Elisama, Carol, vocês que entendem pela palavra eficaz, eu quero que vocês me digam aqui, tá? Uma palavra, uma coisa assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que você entende por eficaz, pode ser qualquer palavra, sabe? O primeiro que você pensa. Porque aqui eu quero mesmo refletir com vocês sobre isso para vocês entenderem muitas coisas que eu vou falar. Então eu quero que vocês me digam o que vocês entendem por eficaz. Coloca aí uma palavra aí no chat. Ó, temos aqui algo que funciona muito bem, isso mesmo. Mas fazer efeito, isso. Mas além de fazer efeito, gente, o que mais pode ser, né? Porque algo que faz efeito pode ser algo que dê certo, né? Isso mesmo, que funciona, que cumpre com êxito sua função e objetivo. Isso, muito bem. Mas além disso, gente, isso mesmo, Carol, muito bem. Além disso, é uma coisa que não precisa de uma outra, ou seja, uma coisa que consegue cumprir a função sozinha. Certo? Que não tem uma auxiliar. Então, se a gente levar isso para o estudo, né? O que é ser um estudante eficaz? É justamente não ter outras coisas que me incentivem a estudar. Eu mesmo estou comprometido com aquilo e eu faço isso acontecer, certo? Eu me comprometo com o meu objetivo. Exatamente. Então, gente, justamente um estudante eficaz é aquele que consegue atingir os resultados, porque ele está comprometido com isso. Tá? A gente vai fazer muito essa troca, tá? Eu quero muito que vocês interajam aqui comigo, tá? Se vocês me deixam feliz e eu consigo ter esse propósito da live que eu quero. Então é isso mesmo, tá? Um estudante altamente eficaz é quem que está comprometido com o seu objetivo e com o seu resultado. Se vocês pensarem em uma palavra que seja o oposto a ser eficaz, o que vocês pensam agora? Por exemplo, uma coisa que seja o oposto a ser eficaz. Pensem em uma palavra, uma frase e vocês me dizem aqui. Eu vou estar esperando a sua resposta, tá? O que vocês entendem por uma coisa que é oposta a ser eficaz? Em qualquer sentido, gente, pode pensar em remédio, como eu falei pra vocês, né? Porque quando você fala de eficaz, é uma coisa que dá certo, né? Então pode pensar assim... O que você quiser, coloca aqui no chat. O que você entende por uma palavra, pensa numa palavra oposta a eficaz. Eu quero ler vocês, gente. Uma coisa que eu penso, né, exatamente, água falho, falou Carol aqui. Justamente, gente, é uma coisa que, vamos falar assim, é improdutiva, uma coisa que não funciona, fracasso, isso mesmo. E se você pensar isso, gente, nos fatores, né, da improdutividade, vamos trazer isso de novo, tá, para estudante, não para ensino. Se você pensar nas coisas que a gente fracassa, isso, algo que é difícil, muito bem, Stephanie, muito bem. O que é difícil, né? O que nos faz improdutivos? Gente, tem 2 palavras importantes aqui, que são muito assim, todo estudante conhece essas palavras, são 2. Eu quero muito trazer esse conceito para vocês. Essas 2 palavras, o que te faz improdutivo? Pensa em você quando você não tem vontade de fazer nada. O que você sente? Tem 2 coisas que você sente. O que você sente quando não quer fazer nada? Quando você não tem vontade? Como se chama isso? Ser improdutivo. Preguiça. Muito bem, Larissa. Preguiça. E junto com a preguiça, o que tem, gente? Junto com a preguiça... Desmotivado, isso mesmo, pereza. Preguiça, pereza, isso mesmo, muito bem. Desânimo, exatamente, floreira. Isso mesmo, gente, preguiça. Procrastinação e preguiça. Isso mesmo, Carol, essas 2 palavrinhas, procrastinação e preguiça.
que nos faz sentir a preguiça? Quando a gente tá com preguiça mesmo, assim, o que a gente sente? Eu quero muito que vocês aqui interajam aqui comigo. O que você sente quando, nossa, hoje eu tô com preguiça, eu não quero fazer nada. O que você sente? O que é isso, né? Porque é um estado que a gente está. O que isso te faz sentir quando você sente preguiça? Quando você sente preguiça, o que te faz sentir isso? Você falou de tristeza, desânimo, certo? Isso mesmo, a preguiça nos faz sentir assim. Tem também uma coisa de moleza, né? De lentidão que tem na preguiça. Que, nossa, né? Não quero fazer aquilo. E se você faz ainda com preguiça, tudo, né? É isso mesmo, no cansaço, é tudo assim, tudo muito lento, certo? Lentidão, justamente isso. Cansaço, lentidão está relacionado com preguiça. Vocês sabiam que preguiça não é só isso? Porque a maioria não sabe que preguiça tem muita coisa por trás. Então, eu não sei se a maioria sabe, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre a preguiça e procrastinação. Gente, lentidão, moleza, não quero fazer aquilo, eu não tô afim, certo? Junto com aquilo, eu vou, aqui no Brasil tem um ditado, né? Empurrando com a barriga. Eu não quero fazer aquilo, então eu vou procrastinando, justamente isso. É importante que vocês saibam que por trás da preguiça a gente tem muitas outras coisas, né? Pode estar relacionado com ansiedade, né? Em casos muito extremos, mas geralmente a preguiça é você não mostrar disposição para fazer aquilo, né? Então, quando a gente não tem disposição para fazer aquilo, automaticamente a gente começa a adiar, e aí vem a procrastinação. É por isso que elas estão juntas, certo? Então, gente, é importante que vocês saibam que por trás da preguiça, muitas vezes o medo tem máscara de preguiça. O medo, né, quando a gente sente aquele medo de várias coisas, né, pode ser em relação ao estudo, pode ser sobre várias coisas, e ainda mais ensino de idiomas, né, aprendizado de idiomas. Exatamente. Isso mesmo, por isso que eu tô falando assim, gente, em casos extremos, a preguiça pode ser muito mais que só isso, tá? Mas assim, o normal, geralmente, quando sentimos preguiça, pode ser em forma de medo. Um medo, né, com uma máscara de preguiça. Então, temos que tomar cuidado. Porque esse medo, gente, nos faz justamente procrastinar por vários motivos. Cada um deve ter os seus motivos, certo? Só que aquela coisa de viver adiando, né, de você viver assim como hoje não vou fazer aquilo, faz com que você volte àquele estado de preguiça porque você se sente seguro. Justamente a preguiça o que nos dá é tranquilidade, essa coisa de, olha, aqui eu estou bem, eu estou me sentindo bem aqui, certo? Eu não tô, nenhuma coisa me altera, eu estou bem aqui nesse estado. Então, justamente quando a gente procrastina as coisas, é um pouquinho meio oposto, né? Porque a gente se sente mal de não fazer aquilo. A gente sente culpa de não ter feito aquilo, né? Mas ao mesmo tempo a gente não faz. Então a preguiça é como aquela coisa que alivia aquela frustração de não ter feito aquilo, né? Então, gente, o motivo pelo qual procrastinamos são vários, tá? Mas um importantíssimo é a motivação, tá? A gente procrastina porque não tem motivação para fazer aquilo. Então acaba que empurra com a barriga porque não temos motivação. Não quero fazer isso, não tô afim de fazer aquilo. Não tô motivação. Então essa palavrinha a gente vai falar bastante sobre isso. Porque lembrem que essa live é sobre os 4 hábitos de um estudante altamente eficaz, tá? E a palavra motivação vai ter muito que ver com isso, certo? Como é que faz um estudante que realmente tem sucesso, né? Tem resultados rápido, né? Sendo que tem uma coisa muito importante ali no meio que é a motivação. Como que eles lidam com aquilo, né? Eu quero perguntar para vocês, todo mundo que está assistindo essa live aqui, você se sente realmente um estudante, vamos chamar assim, você considera um estudante eficaz? Você se considera um estudante ativo? Eu quero que você me responda aí, sim ou não. Você se sente um estudante de sucesso? Um estudante eficaz, um estudante que não tem problema de concentração? Eu quero saber o que vocês pensam, se vocês se identificam com isso ou não, tá? Porque isso vai ter muito que ver para vocês entenderem outras coisas. Você considera um estudante eficaz? Pode ser que sim, em algumas coisas, e não em outras. Aqui, ó, Larissa, não.
Vitória, não. Aqui, Andrea, sim. Não. Um pouco. Isso mesmo. Então, a gente vai ter um papo bem sério aqui, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Um estudante altamente eficaz, ele reconhece que para desenvolver sucesso no idioma, né, para ele ter resultados no idioma, ele precisa desenvolver 4 habilidades que são muito importantes, que são a capacidade de você dominar completamente o idioma, certo? Então, para isso, a gente precisa dominar 4 capacidades, 4 habilidades no idioma. Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais são essas habilidades que todos nós devemos desenvolver, que eu desenvolvi no português, por exemplo? Porque só quem realmente sabe o que tem que fazer, né, consegue desenvolver aquilo de uma maneira muito certa. Escolhendo o material muito certo, isso. Fazendo suas escolhas para que tudo dê certo. Tá? São 4 habilidades no idioma. Exatamente, muito bem. Capacidade de ler, escrever, falar e entender. São 4 habilidades, tá? Um estudante altamente eficaz, ele sabe que ele precisa desenvolver as 4 habilidades. Não adianta você desenvolver só uma e deixar as outras, porque, gente, eu gosto de explicar isso para os meus alunos como se fosse uma mesa com 4 patas, certo? Se você tirar uma, a mesa cai, porque o que faz sustentar ela são as 4 patas, certo? Então, vamos supor como que cada uma seja uma habilidade, tá? Só que o que acontece com isso, gente, que um estudante altamente eficaz, ok, ele sabe que precisa desenvolver as 4 habilidades no idioma. Mas, além disso, ele não estuda de maneira passiva. Ou seja, o que isso significa? Significa absorver informação. O tempo inteiro só absorver informação. Isso é estudar de maneira passiva, certo? Quando eu estou ali só absorvendo, certo? Eu não estou interagindo com aquilo, não estou me envolvendo, me aprofundando. Eu estou só absorvendo. Tá? Um estudante altamente eficaz sabe que não é assim que funciona, justamente porque tem 4 habilidades, e as 4 a gente vai ver agora, esses 4 hábitos do estudante altamente eficaz, tá bom? Gente, o primeiro hábito de um estudante altamente eficaz, tá? Além do hábito, eu vou trazer várias dicas para vocês. Gente, tem um hábito da leitura. Reconhece o poder da leitura. E hoje em dia, gente, por que eu falo reconhece o poder da leitura? Vocês vão entender por quê. Hoje em dia, gente, pegar um livro, pegar aquela coisa física, sabe? Eu gosto muito. Eu, por exemplo, eu fiz um material super lindo lá para os alunos da comunidade, quando eu criei meu curso. Eu acredito muito no tocar aquilo. Não sei se vocês se identificam com isso, mas... Por exemplo, o livro, eu gosto de ter ele para risgar, para fazer alguma anotação, para fazer aquilo, sabe? E por que eu falo hábito da leitura? Porque hoje em dia não é um hábito, as pessoas não leem, elas não leem. Então é muito difícil quando você não tem um hábito, porque por isso mesmo, o que faz o hábito é a sequência, né? Você faz ser aquilo todos os dias. Então, como você faz isso sempre, acaba que vira um hábito. Isso é justamente um hábito. Seja por preguiça, seja porque hoje em dia estamos muito mais com o telefone com livro, com coisas, com contato. Justamente, por exemplo, noticiário, a gente assiste, a gente não lê. Antigamente, né, tínhamos o costume mais de ler. Então, hoje em dia é muito difícil a gente ter o hábito da leitura, porque tudo é muito mais fácil, a gente gosta das coisas rápidas. Nós queremos assistir as coisas para que seja muito rápido. Então, gente, por que eu falei assim? Ele reconhece o poder da leitura, porque na leitura aumenta o nosso conhecimento. Por quê? Pela quantidade de vocabulário, por exemplo. Porque na leitura temos vocabulário, temos muitas mais palavras, tá? Para colocar no nosso dicionário, certo? Então, não é só o fato de você estar conhecendo mais palavras, senão também vendo como que elas se escrevem, né? Eu tô vendo como elas se escrevem, eu tô falando ao mesmo tempo e eu tô interagindo com aquilo. Não deixa de ser uma maneira mais passiva de estudar. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu não entendo alguma coisa da leitura, eu consigo voltar e começar a ler de novo, certo? Então, querendo ou não,
não é aquela coisa, por exemplo, a conversa é uma coisa mais ativa, porque se eu não entendi, eu tenho que perguntar para a pessoa, ela tem que repetir, certo? Então é diferente, a leitura eu consigo voltar e ler de novo aquela coisa que não entendi. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando vocês estão lendo alguma coisa que não é, sabe, atrativa para vocês, é uma coisa que, você não está dentro da leitura, acaba que você até tem um pensamento, né? E no meio da leitura você tem que voltar para ler de novo. Isso acontece muito, né? E quando você está conversando com alguém, você tem um foco ali da conversa, tem mais concentração, né? Então é por isso que além de você ter novas palavras para o seu vocabulário, você também melhora a sua comunicação, tá? Por quê? Porque, gente, quando você lê, você tem conhecimento de outros assuntos. Então você, por exemplo, eu gosto muito de psicologia, marketing, tudo que seja empreendedorismo feminino, eu amo. E eu lembro que os meus primeiros livros foram essas coisas. E hoje em dia eu acho que, além de que seja uma coisa que eu gosto bastante de falar, é uma coisa que eu tenho certo conhecimento, porque eu lembro das coisas que eu li. Então quando você vai puxar um papo com alguém, por que melhora a sua comunicação? Porque você tem mais domínio, você lembra das coisas que leu. Você tem mais conhecimento de outros assuntos, entende? Então a sua comunicação também melhora, tá? Também melhora através da leitura. Sim? A nossa imaginação e a nossa criatividade também é estimulada através da leitura. Por quê? Porque a gente cria um filme enquanto a gente lê, certo? Isso acontece muito. Nós estamos lendo um livro e você começa a imaginar aquela história na sua cabeça. Porque você não tem aquela parte que você está assistindo, não tem a imagem. Então, você precisa assistir, você precisa de uma maneira, né, assistir aquilo que você está lendo. E você começa a pensar como que seria, né? Se é uma história, sei lá, de romance, enfim, novela, enfim. Você tem criatividade quando você lê. Você estimula isso. Lembrem que não é que a gente, muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, Fátima, mas eu não me dou muito bem com a leitura. Na verdade, pode ser que não é que você não se dê muito bem com a leitura, é que você não estimula isso. Então, tudo aquilo que você não estimula, você não tem, entende? Então é muito mais difícil para uma pessoa treinar a criatividade, sendo que ela nunca lê, tá? A leitura é uma parte muito importante, além da palavra, de treinar a pronúncia, por isso mesmo, nosso conhecimento se expande, sim? Gente, a nossa capacidade de memorização, lembram que eu falei que eu li uma leitura de empreendedorismo feminino, essas coisas, e eu lembro das coisas que eu li, porque é como que você retém essa informação na sua cabeça sobre coisas em outro idioma. Então a sua memorização também melhora, porque você começa a lembrar de assuntos que você leu, entende? E por último, na nossa concentração. Por quê? Porque a gente precisa prestar muita atenção quando a gente lê, justamente porque não temos essa parte, sabe, visual. Então a atenção, o seu foco tem que estar na leitura, porque se você não está ali, tem que começar a ler de novo, né? Então é importante você se concentrar para entender o que você está lendo, né? Não adianta, às vezes, não sei se acontece com vocês, mas vocês estão lendo assim sem pensar no que vocês estão lendo. E aí, calma aí, eu não estou pensando. E aí vocês voltam. Não sei se acontece com vocês. Comigo aconteceu muito. No começo, com português, aconteceu muito. Muito, muito. Então é por isso que a nossa memorização, a nossa concentração, né, para aquilo, né, para focar em aquilo, melhora, né, ajuda para isso, ela estimula. Gente, eu sempre falo uma coisa, eu falo para todos os meus alunos, né, eu sempre falo para vocês, porque vocês também são alunos, né, gente? Também acontece, com Carol também acontece. Vocês são alunos também, mesmo que não estejam na comunidade. Então, é uma coisa que eu até vou falar para vocês. Estudar não tem que ser chato, tá? Estudar nunca tem que ser chato. Por que a gente lembra de coisas que a gente gosta? Por que a gente lembra de filmes? Por que a gente lembra de histórias, de fofoca, gente? Porque a gente gosta disso. Então, as coisas que você gosta, a probabilidade de você lembrar são muitas. Então, sempre que você esteja estudando, aposte por coisas que você gosta. Gente, leitura, ter o hábito de ler, não precisamente você precisa ler qualquer coisa, né? Leia uma coisa que você tem interesse, como eu falei, empreendedorismo feminino, uma coisa que eu amo. Então eu lembro, eu gosto, eu pesquiso tudo em português, porque eu gosto, entende? Então não tem que... A gente
Isso bem uma coisa de anos, gente. Nós estamos acostumados que aprendizado tem a ver com obrigação. Então, quando a gente é obrigado a estudar, a gente tem uma pressão de nossos pais, por exemplo. Olha, você tem que se dar bem naquela prova. Olha, você tem que... Essa matéria você não pode levar, você tem que passar de ano. Então, pra gente é uma obrigação, né? A gente sente, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha mãe, o que vai pensar de mim se eu não passar de ano, entende? Pra gente é uma obrigação. Então, é tanto aquele sentimento que acaba que a gente mistura estudar, né? O conceito de estudar com obrigação. E acaba que mesmo o aluno enxerga isso, né? Estudar como uma coisa chata. E não tem que ser chato. Eu sempre falo isso, olha, se tem alguma coisa complexa, eu acho que todos nós, seja o que você estude, tem que buscar uma maneira de que o difícil não pareça difícil, entende? Eu acho que todo melhor método assim que tem que ter é alguém que simplifica o difícil, entende? Alguém que pega uma coisa muito complexa e te explica de uma maneira que você entende. Isso que é uma coisa que realmente a gente tem que escolher na hora de aprender, entende? Gente, na nossa comunidade, eu preparei justamente por esse motivo, eu preparei um material de leituras com áudios. Então, por exemplo, nessas leituras, o que eu fiz? Eu não quero que os meus alunos leiam coisas que, sabe, que para eles não vai mudar na vida deles. Eu quero que sejam coisas que eles gostam. Aí, o que eu fiz? Eu vou criar um material, pensei assim, Fati, você tem que criar alguma coisa para incentivar a leitura deles, que eles tenham o hábito de ler. Eu pensei bastante e eu criei um material justamente com várias leituras, desde marketing, biologia, finanças, psicologia, filmes, músicas, biografia, tudo. O aluno pega um material e ele consegue escolher o que ele quer ler. Porque eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem que ter um estímulo, tem que vincular aquilo com alguma coisa positiva. Entende? Eu acho que, seja o que for, estudar não tem que ser chato. Eu acho que muitas vezes, não sei se aconteceu com vocês, eu nunca gostei de matemática, né? Eu sempre fui das letras, sempre. Inclusive foi isso que estudei, não queria saber de nada com matemática. Mas ao mesmo tempo, eu lembro, eu nunca tive um professor, sabe, que fez uma equação me explicar de uma maneira que eu entenda. E acaba que às vezes a gente não tem um bom guia. E isso acaba que a gente pensa que não é, isso aqui não é pra mim. E muitas vezes é por causa do professor. Isso aí não sei se alguma vez aconteceu com vocês. Mas é só você pensarem, e por exemplo, na escola, alguma maestra, algum professor que seja desse jeito, entende? Você lembre, nossa, odeio essa matéria, mas na verdade você odeia mesmo? Ou é que não foi ensinado de um jeito que você absorveu? Certo? Eu vou deixar salvo assim. Gente, de novo, estudar não tem que ser chato. Eu tinha preparado aqui no material 3 dicas para deixar para vocês, mas a primeira, gente, pesquisem sobre um assunto relevante. Eu tinha colocado aqui no material, por exemplo, 8 vou falar em espanhol, né? Vocês colocam no Google. Ventajas de dormir 8 horas. Quais são as vantagens de dormir 8 horas? Você pesquisa isso como um assunto relevante, por exemplo. Sei lá, como fazer um bolo, ou como fazer aquilo, ou quebrou alguma coisa, como que eu consigo consertar? Pesquisa essas coisas que você geralmente pesquisa no português mesmo, para tentar achar uma resposta, sabe? Eu acho que todo mundo pesquisa coisa na internet, né, gente? Sobre quando você, sei lá, nova temporada de tal coisa, seriado, aí você pesquisa essas coisas em espanhol, sobre assuntos relevantes que sejam para você. Não tem nada, gente, não tem que ser, se você gosta de ler livros, melhor ainda, mas se você não gosta, pesquisa coisas aleatórias. Quais são as vantagens de dormir 8 horas? Como fazer exercício, sei lá, abdominales, como fazer abdominales de uma boa maneira. Entende? Tipo, qualquer coisa que tenha a ver esportes. Pode ser de futebol, gente. Pesquisa essas coisas na internet em espanhol. Certo? Porque lembra que a gente está falando de hábitos. Coisas que você faz com frequência todo dia. Todo dia. Todo dia. Certo? O segundo que eu tinha colocado para vocês, ele era um jornal em espanhol. Tem gente que adora, que gosta, assim, que é curioso, que gosta de, sabe, ler, se informar sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo. E eu tinha colocado aqui um jornal do Uruguai, que é
www.elpaís.com.uy. Então lá vocês têm notícias, vocês estão lendo, se informando ao mesmo tempo sobre assunto que você gosta. Ah, mas eu acho que também eu posso fazer. Tem um site que eu achei faz pouco tempo, eu queria passar aqui para vocês, que se chama praticaespanol.com. Prática, tudo junto, tá? praticaespanol.com. Sim? Aí, deixa eu dar uma organizada aqui. Vocês têm áudios, têm atividades, têm, acho que músicas, exercícios para você fazer, tem tudo lá, tá? Tem outro também que é o site em espanhol de Nações Unidas, que são informações do mundo inteiro. Então também, para quem gosta de se informar dessas coisas, é uma ótima maneira, você pesquisar sites para fazer aquilo, para se informar sobre aquele assunto relevante para você. Eu quero que vocês me contem, gente, vocês fazem isso com frequência? Vocês pesquisam coisas na internet em espanhol com frequência? Eu quero saber de vocês, eu sou curiosa. Vocês têm esse hábito de ler coisas na internet em espanhol? Gente, meninas, fazem uma maquiagem em espanhol. Como se hace el fumado, por exemplo? Como se hace tal coisa? Vocês têm o hábito de pesquisar essas coisas na internet? Eu quero que vocês me contem aqui, porque é uma maneira de ler, é uma maneira de estimular a leitura. E você não está pegando um livro, entende? Tem gente que é mais da coisa mais... aqui, Luiz falou que sim. Isso mesmo. Ter o hábito da leitura, não precisamente pegar um livro. Utilicem a internet para isso mesmo, gente. Usem isso mesmo. A Lídia gosta de marketing, por exemplo. Você já fez uma pesquisa rapidinha, alguma coisa de marketing? Músicas, letras das músicas, isso mesmo. Gente, a gente tem internet. Imagina, você pode pesquisar qualquer coisa em espanhol. E, gente, às vezes a gente não presta atenção sobre isso. Mas nós temos a opção de pesquisar qualquer coisa na internet em espanhol. E achar uma resposta em espanhol. Por isso que eu falo para vocês usar o tradutor, no caso de você... aqui, Andrea, receitas. É isso, gente. Tá vendo? Como ter o hábito da leitura não tem que ser chato. Não tem que você pegar aquele negócio grandão e ler. Estimular a ler coisas. Você ter o hábito de pesquisar aquilo. Não sendo daquela maneira chata de, nossa, eu tenho que ler aquele livro grandão. Não. Pesquisa sobre um assunto que você gosta na internet. Pronto. Sim? Vamos lá, gente. Eu tava falando pra vocês que eu fiz várias anotações porque eu não quero esquecer de nada. Eu quero falar tudo pra vocês. Tudo certinho. Sim? Segundo hábito de um estudante altamente eficaz, ele tem o hábito de treinar o seu ouvido. E essa é uma das coisas que a maioria faz. Eu tenho certeza que a maioria faz. Mas quando a gente treina o ouvido, treina várias coisas. Treina o nosso entendimento. Certo? Então, acontecem várias coisas quando a gente treina a compreensão auditiva. Uma delas é porque é fundamental para promover a fala. Sim? O que isso significa? Olha, eu estou escutando como essa pessoa está falando. Mesmo nas letras de músicas, gente. Nossa, olha como ela usou aquela estrutura. Olha o que ela falou. Então o MUI a gente faz essas coisas de... Você visualiza as estruturas através do ouvido, né? Quando você escuta. O que mais que a gente aprende quando nós treinamos? Temos o hábito de você treinar o seu ouvido. Pronúncia. Heterotônicos, aquelas palavrinhas, sabe? Nível, nível. Nível, nível. Você até... Olha, aquela palavra estereotipo, por exemplo. Estereótipo, estereotipo. Nossa, é diferente. Você começa a fazer essas coisas, a se familiarizar com aquelas palavrinhas que tem diferente sílaba tônica, né? Então, é fundamental para promover a fala. Por quê? Porque na compreensão auditiva que você realmente escuta vamos falar assim, o espanhol falado. Então, pensa numa criança, né? Quando ela aprende a falar, é porque ela repete as coisas que ela escuta. Claro que com o tempo ela precisa ir para a escola para entender a gramática, que nem todo mundo, né? Mas assim, eu lembro que para mim, por exemplo, foi uma coisa muito importante, porque
Hoje em dia as pessoas falam, nossa, Fati, seu português é muito legal, você faz 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, você fala muito bem. É porque eu treinei, eu moro com nativos, né? Então o ouvido é muito bem treinado para mim. Mas além disso, eu me preocupo muito por pegar aquelas... Eu escuto muito vocês, por exemplo, falando, nativos falando. Eu presto atenção nas estruturas, olha a gíria que ele usou, olha aquilo que ele falou. Às vezes aparece uma palavra nova. O que isso significa? Pergunto pro meu marido. Porque a gente precisa mesmo, né, de treinar a compreensão auditiva. Mas para quê? Porque justamente o tanto que eu enxergo da compreensão auditiva vai fazer a diferença na minha fala, tá? Lembrem, gente, lembrando que nenhuma dessas habilidades você vai conseguir treinar sozinho. Ou seja, Fati, se eu focar na leitura, eu fico fluente no espanhol? Não. Se eu focar só escutando, Fati, se eu escuto uma série, eu fico fluente no espanhol? Não. São 4 habilidades, então elas precisam estar muito bem trabalhadas em conjunto, porque senão você não vai ter resultado. É por isso que a maioria dos alunos não vê resultados. Eu, por exemplo, no começo, gente, várias pessoas me falavam, nossa, Fati, eu estou há tanto tempo estudando nesse curso, não estou conseguindo resultado, eu preciso retomar com alguém presente. Muitas vezes, pode ser que nem seja isso. Pode ser que o método que você está estudando não esteja encaixando as 4 habilidades que você precisa desenvolver. Você está estudando sozinho, pode ser que você não perceba que você está focando numa habilidade, entende? Então, por que isso acontece? Porque não somos cientes, certo? E ainda mais quando estudamos sozinhos, não sabemos muito bem que temos que realmente desenvolver aquilo, que aquilo é importante, certo? Quando eu comecei a ter contato com o português, gente, eu não tinha nem... Eu só escutava, tá? Mas eu não tinha coisa de, sabe, estudar... Eu não estudei a estrutura primeiro, mas chegou um momento, gente, que eu precisei procurar um professor. Eu acho que a maioria que tá aqui sabe que eu estudei português por 3 meses pra saber como é que é, entende? Porque tem coisas que eu tinha dúvida e eu precisava de alguém que, sabe, que me responda, olha, isso acontece por aquilo, entende? Então, eu lembro disso, eu lembro que eu precisei mesmo, dominando, né, que todo mundo fala, nossa, Fátima, mas você já tá falando bem. Eu acho, não, eu não tô falando ainda como eu quero melhorar mesmo no idioma. E aí foi quando eu procurei um professor para entender as estruturas, né? Então, gente, é importante porque através do nosso ouvido, através da nossa compreensão auditiva, a gente vai desenvolver uma boa fala. A gente vai ter uma boa fala. Quanto mais presto atenção nas pronúncias, quanto mais presto atenção a como foi essa estrutura, melhor vai ser a minha fala. Porque é através do ouvido que eu treino isso, certo? Eu não posso eu não posso falar de uma maneira que eu nunca escutei, certo? Eu preciso ouvir a pronúncia. Como que isso se fala? Para eu repetir, entende? De novo, voltado porque eu vou fazer muito foco naquilo, gente. Eu quero que vocês entendam que estudar não precisa ser chato. Voltando no mesmo, a gente falou de leituras, pesquisar coisas na internet, beleza. Ouvir coisas que você gosta. Ouvir coisas que você gosta. Músicas, ok, todo mundo gosta de música. Tem gente que fala, ai, nossa, mas não gosto da música porque espanhol é tudo reggaeton. Na verdade, não precisamente. Gente, são 23 países que falam espanhol. Imagina a quantidade de gêneros musicais que tem. Você já pesquisou sobre isso? Tem um gênero semelhante que você escuta no português que você gosta? Entende? Você já fez essa pesquisa para ver realmente, nossa, eu gosto dessa música, eu me identifico com aquilo, eu adorei esse gênero, não tem no português. Você já fez aquela, entende? Pesquisar para ver o que você gosta, as variedades, as coisas que tem. Gente, estudar não tem que ser chato, tá? Eu quero muito quebrar essa barreira com vocês, porque eu tento fazer isso com os meus alunos, eu tento estimular eles a desenvolver essa habilidade de uma maneira mais leve, sabe? Eu quero isso, e eu vejo que dá resultado, porque tudo isso que eu tô falando, não é que eu tô falando porque, eu acabei de inventar. Não, deu certo comigo. O português que vocês estão ouvindo foi porque eu fiz tudo isso. Entende? Eu vejo isso todos os dias lá na comunidade com os meus alunos. Isso é real, é validado. Eu vejo esse resultado, entende? Então tudo isso que eu tô te dando, essas dicas, dá certo, está validado, tá? Gente, eu quero que vocês me contem aqui o que vocês gostam de ouvir, por exemplo.
Vamos ver, músicas, ok? Temos música, o que mais temos para ouvir? Hoje em dia temos podcast. Eu queria que vocês me contem o que temos para ouvir, porque dá muita coisa para fazer. Eu, por exemplo, gente, eu percebi que tem muita dificuldade para escutar coisas em outro idioma de uma maneira que você... Como eu posso falar? Sabe, não aquela coisa que está te ensinando alguma coisa, tipo um podcast de espanhol te ensinando alguma coisa de espanhol. Eu quero escutar, de repente eu não quero escutar nada para ensinar, nada para aprender alguma coisa. Eu quero escutar alguém falando sobre alguma coisa. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu isso com vocês? Eu quero escutar, eu tenho uma aluna que fala assim, Fátima, me passa um podcast porque eu não quero mais escutar coisas de espanhol, mas sempre que escuto espanhol é alguém me ensinando alguma coisa. Eu não quero ensinar, eu não quero aprender, eu só quero escutar, né? A gente tem aquela necessidade de escutar abertamente alguma coisa. Pode ser sobre um assunto, alguém conversando sobre alguma coisa. Sim? Nossa concentração, gente, também melhora. Por quê? Porque eu sempre falo a mesma coisa. Eu lembro que eu entendia o português na época quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas, gente, a primeira vez que me ligaram por telefone, vocês não têm noção. Me ligaram por telefone, eu não entendia nada, gente. Não entendia nada do que a pessoa... Eu acho que me ligaram da TIM, não sei, da Vivo, não sei o que foi. Olha, Luiz, aqui, entrevistas em espanhol é interessante, isso mesmo. Isso mesmo. Mas, gente, sei lá, vamos supor. Alguém falando de vinhos, alguém falando das uvas. Vocês gostam desse tipo de coisas? Tipo aleatória, entende? Não me ensina nenhuma regra. Eu quero aprender, eu quero escutar pronúncia, por exemplo. Que eu faço o foco na pronúncia, eu quero me concentrar em vocabulário. Entende? Eu acho que... não é que seja difícil, né? Mas a gente tem que... Com isso, gente, o que eu tô fazendo com essa live? Passar ciência para vocês de que tem maneiras de estimular todas as habilidades com o idioma. Tem maneiras. E eu tô ensinando para você isso mesmo, para você fazer isso, certo? Deixa eu beber uma água aqui. Quando eu falei assim, que melhora a nossa concentração, porque quando a gente escuta, é que nem ler. Se bem que ler, você pode voltar para a leitura, mas se escutar, se alguém te liga por telefone, que nem aconteceu comigo, não sei o que, plano, time, Wi-Fi, eu falei, que respondo pra pessoa se eu nem entendi? Gente, me ligavam da Vivo, da TIM, eu não entendia por quê. Porque eu tenho uma informação, quando eu falo com a pessoa que eu tô vendo, como vocês estão me vendo aqui, que eu tô tendo a parte visual, que, tipo assim... A maior porcentagem da comunicação, o que a gente enxerga, né, das conversas, assim, é justamente pelo que eu vejo. Depois, muito depois, vem a fala, que eu escuto, certo? Primeiro a primeira imagem, quando você conversa com alguém, a primeira imagem é a imagem, justamente, senhora. Entende? O primeiro que eu enxergo é, opa, o que eu tô vendo, certo? Por quê? Porque eu posso falar que sim... Eu posso falar assim, você quer ir na festa, por exemplo? Eu falo, sim. O meu corpo tá falando por mim que eu não quero ir, mas eu tô falando que sim. Então, por exemplo, por telefone, você pode falar isso e a pessoa entender realmente que você falou que sim. Entende a diferença? A gente precisa de muita concentração só quando estamos ouvindo, não estamos interagindo com aquilo que recebemos da imagem, da parte visual. Isso... Exatamente, você quer aprender gírias, estruturas, muito bem, Chamille. Eu espero ter pronunciado bem seu nome. Gente, bom... essa parte eu amo, gente. Escuta o que eu vou falar pra vocês. Ouvir fornece um companheiro de idiomas. Por quê, gente? Porque a gente não pode pagar um professor para que veja bem aqui em casa e conversar comigo enquanto lava a louça, por exemplo. A gente não pode fazer isso, infelizmente. Imagina eu, gente, na casa de vocês, aí falando sobre algum assunto relevante para você na sua casa. Né, gente? Não dá pra gente ter esse companheiro de todos os momentos assim, sabe? Em casa. Olha, não dá, a gente não consegue fazer isso. Mas, com a compreensão auditiva, sim. Porque você pode deixar, por exemplo... um podcast, escutando alguma coisa, alguém falando sobre algo, enquanto você faz outra coisa, entende? Então aí você tem um companheiro do idioma, por isso que eu falo,
fornece um companheiro de idioma por isso mesmo, porque você tem alguém que está conversando aí com você, entendeu? Alguém que está falando enquanto eu faço alguma coisa, entende? Isso aí eu acho muito, muito legal, muito legal. Isso também, não sei se acontece com vocês também, né? Vocês vão me contar aqui nos comentários. Mas também quando você escuta uma música que você se identifica tanto, sabe aquela música de sofrência, alguma coisa assim, que você canta com uma emoção, se identifica, parece que alguém esteja cantando com você, acontece uma coisa meio assim, a gente encontra um companheiro na compreensão auditiva, porque é uma coisa que você coloca e aquilo tá falando enquanto você faz alguma coisa. Mas de novo, é de maneira passiva, tá? A gente só absorve, mas a gente não tem que reagir com aquilo. É só absorver, sim? Naquele material que eu fiz, lembram que eu falei, olha, eu preciso criar uma coisa que tenha leituras variadas para os meus alunos, mas ao mesmo tempo, como que meu aluno, né, ele vai entender a velocidade da fala, da leitura, se não tem ninguém para ler com ele, né? Como que eu faço isso para ensinar para os meus alunos? Aí eu pensei muito, eu falei, olha, eu quero fazer esse material com áudio, por quê? Porque o material de leituras com áudio, o aluno tem a opção de escutar o áudio da leitura, ou ler, ou fazer os dois em conjuntos. Então, olha, eu estou proporcionando duas maneiras do aluno treinar a compreensão auditiva ou a leitura fazendo aquilo. Então, não necessariamente tem que fazer os dois juntos, depende dele. Mas pelo menos ele tem o áudio. Então, o aluno, vamos supor, ele só quer ler o material, perfeito, ele vai lá, escolhe o material, escolhe a leitura e lê. Agora, ele quer treinar também a pronúncia, coloca meu áudio e estou eu lendo com ele, junto com ele, entende? Foi uma maneira também de que o aluno não se sinta tão sozinho, né, nesse processo. Tudo que tem dentro da comunidade justamente para que o aluno não se sinta sozinho, mas assim, foi uma maneira também para reforçar aquele conceito que eu tinha. Olha, estudar não tem que ser chato, estudar não tem que ser sozinho, justamente porque quando a gente caminha sozinho pode ser que chegue mais rápido. Vamos lá, daqui a lá eu chego rápido, mas se eu vou com mais pessoas que estão alinhadas nos meus objetivos, eu chego mais longe. Se eu tinha pensado que eu ia de lá até ali, eu vou mais longe, entende? Então, esse conceito de comunidade, eu quis reforçar isso mesmo, né? Colocar aqueles áudios para o aluno ter a escolher. Um dia que ele não esteja a fim de ler, se eu escutar, coloca o áudio e pronto. Eu acho que, assim, para os meus alunos deu super certo e, querendo ou não, é uma maneira que eu gostaria de ter encontrado também quando eu cheguei no Brasil, né? Uma coisa que eu falo muito, né, que eu tento ser a professora que eu gostaria de ter achado quando eu cheguei no Brasil e não encontrei. Então, na minha cabeça meio louca, eu sempre crio uns materiais meio assim, sensoriais, sabe? Sempre, eu acho que ajuda muito, que as pessoas precisam disso, não tem como, gente, não tem. Bom, o que eu recomendo para vocês terem o hábito da compreensão auditiva, de treinar o seu ouvido? Seguir a Fati aqui no Instagram, porque todos os dias tem dicas. Mas além disso, eu sempre estou aqui conversando algumas coisas em espanhol com vocês. Eu tento não focar só no espanhol, porque aqui também tem gente que não tem nenhum conhecimento do espanhol. Então eu tento trazer os dois e misturar as duas línguas, né? Mas, gente, podcast, eu separei aqui. Temos Histórias Perdidas, Sempre Hay Flores, que é um podcast que eu amo, gente, eu amo esse podcast. É de Daniela Guerreiro. Eu sempre estou recomendando ela aqui para vocês. Uma mexicana, gente, ela fala de coisas tão lindas. Mas assim, você precisa interagir com aquele conteúdo, viu? Ela fala de coisas bem ansiedade, estresse, preconceito, inveja. Ela fala de coisas assim da vida real, sabe? Eu amo Daniela. Inclusive, eu até recomendei o perfil dela aqui para vocês. Temos o outro que é TED em espanhol. E temos outro que é El Gran Apagón. Todos eles são de assuntos totalmente variados, tá? Totalmente variados. Mas depois eu vou deixar para vocês, tá? Eu acho que não sei se eu vou deixar aqui na descrição dessa live, ainda não sei, mas eu vou dar para vocês, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, todo mundo adora o Instagram, né? Mas ninguém pensou, ou poucas pessoas,
em seguir as pessoas que você gosta. Por exemplo, gente, eu tinha separado aqui vários perfis. Eu separei um jogador de futebol, uma apresentadora, uma maquiadora, um cantor, entende? Use o seu Instagram para seguir contas de outras pessoas. E também voltando na mesma coisa que eu tô ali, né, dando, sabe como chama? Pitacos. Porque, gente, não é pitaco a palavra que eu quero usar, mas enfim, vocês me entenderam. Porque, gente, estudar não tem que ser chato. Para treinar a compreensão auditiva, não necessariamente eu tenho que estar escutando aquela coisa de história, na pesada. Não, pode ser alguém falando sobre a vida, alguma coisa sobre relacionamento. Daniela Guerreiro, por exemplo, ela fala sobre relacionamento, às vezes ela conta alguma coisa que teve com um namorado, entende? Então, não precisamente tem que ser jogador de futebol, gente. Entrevistas, o Luiz falou aqui nos comentários, que ele gosta de entrevistas, mas assim, jogadores de futebol, por exemplo, apresentadoras com programa de TV, tem várias maneiras, gente, várias maneiras da gente treinar a compreensão auditiva. Vamos lá? Terceiro hábito, gente, terceiro hábito de um estudante altamente eficaz, ele tem o hábito de escrever, e aqui a gente vai meio que, né, porque, gente, escrever é uma coisa, hoje em dia, né, século XXI, que ninguém faz. Pegar um lápis, um papel, ninguém faz. Mas também ninguém sabe o poder que isso tem. Tanto, gente, que hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito, antigamente eu tinha mais o hábito. Hoje em dia eu faço terapia e eu sempre estou desabafando com ela. Mas os nossos pensamentos, eles não são reais, até que a gente escreve eles no papel, né? Aquelas coisas que a gente acha, como eu me sinto, o que eu penso sobre isso, né? Então, quando você coloca isso no papel, você está dando vamos chamar assim, não é essa palavra, mas uma formalidade para isso que você pensa. Então, quando eu falo de escrever, de novo, não precisa escrever muito para treinar a escrita. Não precisa escrever muito, nem precisa que seja aquela coisa de, sabe, 3 folhas. Não precisa. O que a gente faz com o nosso, com treinar a escrita? Uma das coisas que a gente, várias coisas a gente treina, né? Mas a primeira é que você reforça conhecimentos aprendidos. O que isso significa? Que toda aquela coisa de gramática que você aprendeu na aula, na hora de você escrever, tem que se virar, entende? Tem que dar certo para você fazer uma frase. Então, aí você reforça a gramática, porque, e aí eu coloco el ou lo, é muy ou é mucho, é buen ou é bueno, primeiro ou primeiro, entende? Aquela coisa volta novamente, tá ali. Olha, eu preciso, como que eu escrevo isso? Então, reforça o teu conhecimento, porque aquilo que você tinha aprendido, absorvido de maneira passiva, você está colocando em prática. Mas Fati, eu posso escrever sobre o quê? Eu vou te dar algumas dicas agora para você que eu faço com os meus alunos também, tá? Eu sempre, às vezes, eu já vou falar para vocês, mas enfim. Traz ordem e clareza o hábito de escrever, porque é isso que eu falei, né? Quando você tem um pensamento, ele na verdade tá ali, mas você não sabe muito bem se ele existe. Por quê? Porque como eu te posso... Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas quando a gente escreve o que a gente pensa, é uma maneira de colocar aquilo de uma maneira real, entende? Eu estou formalizando aquilo que eu penso, é um fato, está aqui. Quando a gente pensa alguma coisa, pode ser só um pensamento e vai embora, entende? Mas aí se eu escrevi, eu posso ler isso depois de 3 anos, e foi aquilo que eu estava pensando naquele momento. Então, na escrita também você treina a criatividade e a improvisação. Por quê? Porque quando você fala com as pessoas, você tem aquela coisa de, olha, exatamente isso que eu queria falar. Muito bem, obrigada, Chamile. Deixa de ser abstrato, uma coisa mais que existe, é real, é isso. Então, você treina a criatividade e a improvisação. Por quê? Porque quando você conversa com alguém, você tem que improvisar, né? Porque, tipo assim, você está conversando com alguém em espanhol e você não sabe o que a pessoa vai te perguntar. Então você precisa improvisar a sua resposta, não porque seja mentira, senão porque, olha, eu preciso me virar no espanhol entendeu? E responder aquilo. Porque conversa é uma coisa que a gente recebe uma mensagem e dá uma de volta. Então é por isso que conversa, né? A gente interage dessa maneira. Então a gente treina essa criatividade quando nós escrevemos, porque é de maneira aberta.
Então aqui vem uma coisa. Fati, escrever sobre o quê? Olha, tem várias coisas que você pode escrever. Primeiramente o que eu falei, né? Como você se sente, as coisas que você vai fazer no dia. Teve um aluno que viajou, ele voltou essa semana passada de Costa Rica. Ele viajou para Costa Rica. Eu falei para ele, me conta como é que foi numa carta. Faz uma carta para mim. Me conta como que foi sua viagem. Desde que você chegou no aeroporto, as coisas que você fez, me conta. Ele fez um texto incrível de 2 folhas, mas porque ele realmente queria, né? Porque eu não falei, olha, tem que ser 2 folhas. Eu falei, olha, você expressa do jeito que você quiser. E é incrível, porque realmente ali eu percebi, olha, você realmente evoluiu no espanhol. Eu consigo ver isso da maneira, olha aquele verbo. Eu falei pra ele, olha aquele verbo. Lembra que o mês passado eu falei pra você que a gente tinha que reforçar aquilo? Lembra que eu falei pra você que tinha que tomar cuidado com aquilo? Eu percebi que ele realmente evoluiu pela escrita. E até dá pra comparar essas coisas, né, gente? Porque, por exemplo, a nossa pronúncia é muito difícil vocês se gravarem, porque no começo, quando nós estamos aprendendo o idioma, a gente tem vergonha de se gravar áudios, por exemplo, ou vídeos, no caso. Mas a escrita, você pode comparar um texto com outro. Fala, olha esse texto que eu fiz há 3 meses atrás e olha esse aqui, falando quase da mesma coisa, falando de outra coisa. Olha a gramática aqui, olha a ortografia, os acentos. Gente, até as vírgulas. Eu quase chorei na aula quando eu vi isso. Falei, meu Deus, parabéns. Eu fiquei super feliz real. Porque eu vi que deu certo, entende? Uma das coisas que eu fiz, eu lembro muito, é que a gente não tem muita coisa para treinar, né? Geralmente os cursos, eles não têm muito material físico que eu falei para treinar. Então foi esse o motivo que eu falei, olha, eu quero criar um material complementar. Por quê? Porque se o aluno não quer continuar escrevendo, fazendo exercício e não tem mais, o que ele faz? Ele tem que pesquisar na internet aquele assunto para ver se ele acha material, para ver se ainda tem as soluções, né? Porque eu criei as soluções justamente para isso, para ele não ter esse trabalho, entende? Então, eles têm esse material à sua disposição. E eu sempre falo, olha, se você consegue imprimir ainda, é maravilha. Porque você tem um material físico da leitura, aquele aqui para escrever, esse aqui para compreensão auditiva, entende? É muito mais legal. Agora, o que vocês podem fazer? Olha, uma atividade que eu gosto muito, que eu faço com os meus alunos, é, por exemplo, procurarem algum tópico, algum assunto relevante, por exemplo. Eu tinha colocado aqui, 10 curiosidades sobre o vinho. Tortilla de patata, receita de cozinha espanhola, por exemplo. Vocês colocam isso lá no YouTube, você tem um vídeo, né? Mas a gente está falando da escrita, né? De treinar a escrita. Como que você faz isso? Olha, se você só escutar de maneira de dictado, eu acho que no português é ditado, né? Deixa o vídeo no YouTube, coloca o vídeo, né, pra achar aquela informação que você quer, aquele assunto que você gosta, e fala assim, olha, eu vou escrever aquilo que eu tô ouvindo, da maneira que eu tô ouvindo. Se eu acho que isso pra mim é com B de bola, coloca com B de bola, depois você vê, tá? Por exemplo, você pode também escrever sobre isso. Se vocês fazem isso no YouTube, procurem fazer com vídeos curtos, de 2 minutos, porque claro que vocês não vão escrever, tipo, um vídeo de, sei lá, 20 minutos, 15 minutos. Procurem, tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos, vídeos no YouTube em espanhol, para vocês treinarem a escrita com o que vocês estão ouvindo. Isso é uma boa maneira. Agora, o que também vocês podem fazer? Textos sobre o que você fez hoje. Escreva sobre o que você vai fazer mais tarde, de uma coisa que você não pode esquecer. Faça um checklist em espanhol. Você também pode escrever sobre um filme, uma coisa que eu adoro fazer com os meus alunos. Escreva sobre... você assistiu um filme no final de semana? Assisti, me fala do primeiro capítulo. Como foi? Me conta aí. Faz um texto. Olha, no primeiro capítulo aconteceu isso. E ele vai contando. Você pode fazer isso também com alguma série, algum filme que você gosta, né? Então, o bom de fazer aquilo, né, é que você treina a escrita de uma maneira mais tranquila, né? Ou você pode realmente pensar o que você quer escrever, ou você simplesmente escuta e escreve. 2 maneiras de treinar a escrita, tá? O que mais a gente pode fazer?
A gente pode, bom, escrever sobre, enfim, alguma coisa relevante, alguma coisa que aconteceu, a lista do mercado em espanhol, isso aí, qualquer coisa, sobre qualquer coisa, porque de novo, gente, estudar não tem que ser chato, tá? Treinar a escrita não tem que sempre tem a ver com exercício, sabe? Mas para treinar a escrita eu tenho que fazer aquele exercício, Fati, não. Eu falo para alunos da comunidade, leia uma leitura. Você viu que lá você tem para escolher a leitura que você quer? Entende? Um assunto interessante para você? Faz desse jeito, tá? Quarto hábito de uma estudante altamente eficaz. Isso aqui eu quero saber o que vocês pensam. Mas uma estudante altamente eficaz tem um hábito de desafiar a fala. E ao mesmo tempo que ele desafia a fala, ele não caminha sozinho, tá? O que isso significa? Várias coisas. A primeira é que vocês sabem que a fala, as 4 habilidades são importantes e todas elas vão ligadas, tá? A gente não pode, isso como eu falei, você fazendo aquilo da escrita não fica fluente no espanhol. Você treinando só a fala, também não, porque você precisa entender essa estrutura. Você treinando só a leitura, também não, tá precisando de alguma coisa, entende? Lembrem da mesa com as 4 patas. Chama patas mesmo, né, gente? Qualquer coisa vocês me corrigem aqui. A mesa consegue se sustentar se ela tem as 4 patas. Se elas não tem, falta uma, ela cai. Ela perde seu objetivo. É isso o aprendizado de idiomas, é isso. Quando você atinge o seu objetivo, quando você consegue estimular todas as habilidades que você tem para desenvolver no idioma com sucesso, tá? Vamos lá. Vocês sabem, como eu falei, que todas as habilidades são importantes, mas tem uma coisa muito importante, gente, que acontece só na fala. Pernas, desculpa, gente. Perna, eu tô falando patas. As 4 pernas da mesa, gente. Eu aprendi, viu? Eita. A gente sempre aprende coisas novas. Mas tá bom, né, gente? 4 pernas, tá bom. As 4 pernas na mesa. Cada habilidade uma perna. É que no espanhol são patas. Vamos lá, gente. Tem várias coisas na fala. Eu quero contar para vocês que quando eu já dominava um pouquinho a fala, ou seja, eu escutava muito quando eu cheguei no Brasil, as pessoas falarem, então era que nem uma criança quando consegue falar, mas ao mesmo tempo não, sabe? Fala, mas fala um pouquinho errado. Eu não tinha as estruturas. Eu sentia a necessidade de aprendê-las para justamente melhorar na gramática do português, se não errar nos tempos verbais. Eu não tinha conhecimento nenhum quando eu me lancei a falar em português. E no momento, se bem que ela me ajudou, né, eu sentia uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando eu tinha dúvidas, por exemplo, eu perguntava pro meu marido, por que isso é aquilo? Tipo, por que é dessa maneira? Às vezes, que nem acontece com vocês, se eu tenho uma dúvida, que nem agora, como se fala patas, pernas, beleza, aprendi. Mas, se eu perguntasse uma coisa mais pontual da gramática, não são todas as pessoas que conseguem responder. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa que esteja preparada, né? Que seja um bom guia para te falar, olha, isso aqui da gramática acontece por isso, entende? Senão, qualquer um poderia fazer aquilo. Então, é importante, porque eu sentia muito a falta disso. Quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava para uma amiga aqui no Brasil, mas por que isso? Fati, eu esqueci, não sei como te explicar. Porque vocês aprendem isso na escola e vocês se esquecem, né? Só alguém que lembra alguma coisa da escola me explicava na época. Mas assim, geralmente a pessoa não sabe, porque ela não faz isso, ela não ensina, não? Então, eu precisava muito de um professor, porque eu queria um guia, eu queria alguém que me orientasse. Eu escolhi um nativo, eu escolhi um professor que dominava muito bem o espanhol e o português. Então ele meio que me ensinava também com o espanhol, e para mim era muito legal, porque eu sabia, eu me sentia tranquila, né? Só que foi positivo e não foi ao mesmo tempo, porque vocês sabem que eu sentia falta do ambiente, eu não me sentia segura para falar. E só na aula, gente, olha que louco. Eu conseguia falar com as minhas amigas aqui no Brasil tranquilamente, mas na aula eu me sentia... como posso falar? Eu me sentia como reprimida, não sei se é essa palavra, mas ele ficava me remarcando o mesmo erro, sabe? E eu ficava meio frustrada, porque eu queria mesmo fazer aquele som, eu queria mesmo me expressar, ter uma pronúncia correta, eu tava dando meu 100%, sabe?
Só que eu não estava sentindo-me confortável. Mas ao mesmo tempo, até um certo ponto, ela foi como posso falar? A minha seguridade, a minha segurança, desculpa. De eu perguntar alguma coisa, por que isso é dessa maneira e ela ter a resposta. Que não com meu marido, por exemplo, que fala, Fati, não sei. Deixa eu pesquisar na internet que eu te explico, entende? Então, a importância de você ter alguém que, além de dominar o seu idioma, domine o outro, né? E te explique, use isso para te explicar de uma maneira que tenha experiências, melhor, gente, dessa maneira, que tenha experiências tanto com o teu idioma, como no idioma que ela tá te ensinando. Então você passa segurança. Ela me passava segurança, né? Isso é muito importante, você ter um guia que tenha experiências no teu idioma e no seu idioma, suficiente para ele te dar uma outra, fazer com que você enxergue aquilo de uma outra maneira, usando mais ferramentas, tá? Gente, mesmo assim, eu falei pra vocês que eu não tava me sentindo confortável com o ambiente, porque ela ficava me marcando o erro, tanto que isso me fez criar a teoria do erro perfeito, que todo erro sempre nos faz melhorar, faz com que a gente... Se a gente não entende que uma coisa está errada, a gente não consegue melhorar, certo? Então, primeiro tem que existir o erro para existir a solução, certo? Senão a gente não tem como melhorar. Pronto. Bom, a importância do ambiente na fala é muito importante. É muito importante. Muito importante porque você não vai se soltar com alguém que você não tem confiança. Eu vou falar um negócio pra vocês que acontece muito nos cafés. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem lá na comunidade encontros todos os meses com nativos, onde eu convido nativos de outros países para os meus alunos treinarem a conversação, para eles terem conhecimento cultural, para eles também estar com outras pessoas interagindo nesse idioma. Então, uma coisa que eu vejo, que eu sempre falo aqui para vocês, sempre que eu saio dos cafés, eu me emociono muito quando eu vejo resultados nos meus alunos. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito. Tanto que eu sempre tô criando com aquela coisa, sabe? Porque eu realmente gosto e eu amo ver resultado. Eu gosto quando as coisas dão certo com vocês, como deram certo comigo com português. E uma coisa muito legal que acontece é que quando um fala, o primeiro que quebra o gelo, geralmente faz com que os outros alunos comecem a falar espanhol. Aconteceu na mentoria, por exemplo, na minha mentoria de Carona com a Fati. Sim, eu sou nativa, Thalita. Eu sou nativa do espanhol, sou uruguaia. A pessoa faz com que você, o outro aluno que quebrou o gelo faz com que você, ele falou, então eu vou falar. É uma energia, gente, que eu não sei como explicar para vocês. E aos poucos, aquele aluno que hoje em dia fala, que está mais de um ano lá na comunidade, é porque ele já participou de vários cafés. Ele já sabe como é que é. Ele já entende? Ele já entende sobre isso, ele já participou, ele interagiu, ele viu que não é tão grave assim, porque a gente primeiro, né, aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente tem medo, então é normal, eu sempre explico para os meus alunos que é normal. Mas, gente, é incrível ver isso lá, incrível nos encontros. Um aluno tem a iniciativa, todos os outros vão atrás, esse efeito manada, né? É muito incrível você estudar com um grupo de pessoas alinhadas, por isso que eu falo do ambiente, né? Ter um ambiente ideal para você falar, para você treinar a fala, sabe? A importância do ambiente, entende a importância do ambiente, tanto com as pessoas que estão me acompanhando nesse processo, como aquela que está me guiando, certo? Recebe ajuda de quem transmite segurança. Por quê? Porque eu me sinto segura se eu sei que aquela pessoa passou por aquilo que eu passei, ela conhece o caminho. Sabe quando você é criança e vai, tipo, no mercado com sua mãe? Você é pequeno, né? E você está na rua, você não sente medo? Por quê? Porque você está com sua mãe, que ela te guia, certo? E você vai, com uma mãe tá tudo seguro, entendeu? Eu me sinto bem. Não vai acontecer nada ruim. Que nem quando a gente, entende? Eu gosto de colocar esses exemplos para vocês perceberem o que eu estou falando. A gente caminhar do lado de uma pessoa que conhece o caminho, que passou pelas mesmas coisas que a gente, faz com que a gente se sinta mais seguro. Porque eu sei que aí a pessoa conhece, ela tá me guiando, mas ela já passou por isso, entende? É por esse motivo que eu sempre que eu posso, como eu tô fazendo aqui com vocês, olha, isso aconteceu comigo quando eu aprendi português, isso aconteceu comigo quando eu comecei, eu sempre estou transmitindo isso para vocês se sentirem também, olha, teve alguém que passou por aquilo e deu certo.
Entende? Quando eu falo assim de métodos validados, são métodos que estão dando certo, que você vê o resultado dos alunos. E vocês veem o resultado comigo, né? Porque não tem melhor prova que eu esteja falando português, a sua língua, e você ver com que qualidade, porque eu fiz tudo aquilo que eu tô te falando, sim? Gente, entende que precisa se expor. É uma das coisas mais difíceis do aprendizado de idiomas. Por quê? Porque geralmente a gente gosta do conforto, a gente gosta do que é seguro, né? A gente não quer se expor muito, a gente não quer, sabe, passar vergonha, porque isso é muito ruim. Então a gente quer a zona de conforto. Só que na fala, como eu falei, é uma coisa que é uma aprendizagem ativa. A gente está recebendo e mandando mensagem, recebendo e mandando mensagem. Se eu te mando uma mensagem agora, você vai ver a mensagem, vai me responder. Pode ser daqui a 10 minutos, mas se eu estou conversando com você, eu não posso ficar 10 minutos assim. Entende? Porque tem uma coisa que é automática, uma coisa, uma aprendizagem ativa. Eu estou recebendo, é simultâneo, sabe? É assim, automático. Eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou. Então, se expor é justamente para você treinar tudo aquilo que você sabe na fala. É importante, a gente remarca até a nossa pronúncia. E todas essas coisas, né? Sem falar de todas essas coisas positivas que isso traz. A nossa confiança aumenta, nossa autoestima, quando alguém elogia a nossa pronúncia, nossa, eu tô indo no caminho certo, nossa, isso tá dando certo pra mim, era isso o método que eu precisava, né? A gente se sente seguro quando nós treinamos mais. Gente, a importância de encontrar alguém, um guia, que tenha conhecimento, que passe segurança sobre tudo, né? O que eu posso recomendar para vocês? Tem poucas opções, porque eu vou falar para você que existem 2 aplicativos que eu gosto muito. Na verdade, assim, nunca eu sei pelos meus alunos, tá? Eu tô passando essas dicas para vocês. Um deles é Tandem, que você fala com nativos, mas assim, por exemplo, você pode falar com nativos, você pode até falar com pessoas que estejam estudando espanhol também. O problema é que se você tem uma dúvida, lembram que eu tinha dúvida e perguntava para o meu marido, ele não sabia como me responder? Eu acho que com aquele aplicativo vai acontecer isso. Você vai conseguir falar com nativos, o que é muito bom, porque você vai escutar como eles falam, mas não espere que eles te corrijam, porque eu acho que um aplicativo grátis, de graça, e não dá pra, tipo, ele não tá trabalhando, sabe? Ele não vai te ajudar. A ideia é interagir naquele idioma. Tandem. E o outro é iTalki, que na verdade aí, para quem, por exemplo, não quer fazer quer treinar a conversa, aí eu acho que é pago, você tem que contratar um professor, mas você escolhe o professor e tem ali a qualificação do professor e tem vários idiomas, não é só o espanhol, mas estou falando para vocês do espanhol. Aqui, ó, Lyrics Training, aprende espanhol com música, Lídia, muito bem, Lídia, obrigada, Lídia. Então, assim, voltando no mesmo, o objetivo de treinar a fala é atingido metade, porque, de novo, a pessoa que está te corrigindo, você não sabe se realmente ela domina o idioma, ela tem o conhecimento, tem um método, gente, porque é preciso ter um método para vocês colocar todas aquelas coisas na cabeça. Mas, conclusão final, gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam, é que um estudante altamente eficaz, tá? Eu esqueci de uma coisa, gente. Para treinar a fala, hoje em dia, eu criei a mentoria de Carona com a Fati, tá? Que agora a gente teve a primeira turma. Foi muito legal, porque a gente... basicamente, a gente tá viajando virtualmente. Agora a gente tá no avião. Aconteceu alguma coisa que a gente ficou no avião. Mas na segunda agora a gente continua nossa segunda parte da mentoria, nosso segundo encontro da mentoria. Mas enfim, nesse caso de Carona com a Fati, vocês teriam que eu poderia estar te ajudando, te explicando melhor porque que isso acontece dessa maneira, caso você tenha alguma dúvida de gramática, enfim. Então essa é a diferença de você ter aplicativos e ter de Carona com a Fati, por exemplo. Gente, conclusão final nesse app. Sim, exato. Olha, Andrea, ela te corrige, mas na verdade você não, como eu falei, você não sabe que método ela usa. A pessoa no Tandem, por exemplo, não é um nativo que está ali para te ajudar. Ele quer treinar o seu idioma e você quer treinar o idioma dele. Então vocês fazem essa troca de interagir.
não é professor no Tandem. Agora, no iTalk, sim, são professores que você contrata uma aula, caso você queira, e você treina a conversa com esse professor, tá? É só pra fazer essa diferença. Um estudante altamente eficaz, gente, conclusão final, ele entende que tem 4 habilidades, tá? Para desenvolver no idioma, capacidade de ler, escrever, falar e entender. Não podem ir sozinhas, elas vão juntas. A gente já entendeu tudo isso. E tem um hábito com cada uma delas, certo? Lembram da motivação que eu falei lá no comecinho? Lá no comecinho eu falei por que um estudante altamente eficaz dá certo, né? Ele lida muito bem com a motivação. Vou falar uma coisa pra vocês, vou ser muito sincera, muito honesta com vocês, do jeito que eu sempre sou com vocês. Quando eu cheguei no Brasil, inclusive, se você me perguntar daqui a 3 anos atrás, eu não queria aprender português. Eu não entendia que pra mim era importante, porque eu não necessitava disso, gente. Eu tava lá no Uruguai, tranquila, de boa, até o Guilherme aparecer e eu ter toda aquela história louca de amor que a maioria aqui conhece. E a gente quis ficar juntos, entende? Aí a gente teve que achar uma solução. E a melhor naquela época foi eu vir morar no Brasil. Até agora a melhor solução, porque eu tô amando o Brasil. Mas eu não queria. Inclusive, eu não gostava do português, gente. Eu achava extremamente difícil, complexo. Tem um sotaque bem marcado. Falei, nunca na vida, eu com meu sotaque uruguaio, não vou conseguir, esquece isso aí, Tanto, sabe o que eu falei pra mim mesma? Olha, se eu conseguir, na época, gente, eu lembro desses pensamentos que eu tinha, mas eu compartilho com vocês, mas não é o que hoje em dia eu penso, né? Mas na época eu pensava assim, olha, se eu conseguir aprender português, eu faço um livro. Porque não é possível, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu consegui. Mas, Fati, como você fez? Porque eu não tava motivada, tá? Eu não tinha motivação. Mentira, inclusive, o meu clique foi entender isso. Olha, eu tenho que colocar o meu 100%, mas eu não quero, tá? Entender que a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito mesmo não querendo, tá? Porque tem uma coisa muito importante, presta atenção aqui, gente. O maior erro de todos os estudantes, tá? O maior erro é você entender que tem que ter motivação para fazer as coisas. Ela tem que chegar, ela tem que me encontrar assim e hoje eu acordei com vontade de estudar verbo. Não. Infelizmente, motivação é uma coisa que a gente não é que a gente tem que esperar por ela. Não é que vai ter um dia, um horário que opa, chegou a motivação. Não. Eu acordo todos os dias, eu vou falar pra vocês, eu não tenho motivação nenhuma de acordar, porque eu gosto de dormir. Nossa, e ainda mais que agora tá um pouquinho frio, eu gosto de dormir, mas aí eu sei que preciso acordar, porque depois eu lembro das coisas que eu tenho que fazer no dia incríveis pra vocês, e isso me faz ter um pouquinho mais de vontade, até que a motivação me encontra criando um post pra vocês, entende? Vocês não têm que esperar que a motivação chegue, vocês têm que achá-la, vocês têm que encontrá-la, mas para isso vocês precisam estar trabalhando, entende? Não adianta você estar no sofá ali esperando que, nossa, hoje eu vou ver se eu tenho vontade de estudar. Não, eu vou começar, olha, não tô afim, eu vou começar. No começo você vai ser difícil, mas depois você vai achando, sabe, o motivo, até pim, chegou a motivação, entende? Ela tem que te encontrar trabalhando, você tem que encontrar ela trabalhando. O lugar da motivação é você trabalhando, tá? E eu sou muito sincera, eu não estava motivada não para aprender português, eu não queria aprender português. Eu fiz aquelas coisas que eu precisei fazer para que dê certo, mas deu certo porque eu fiz. Eu precisei fazer as coisas que foram feitas e eu fiz. É importante, gente, é importante, tá? Por que a gente não precisa da motivação? Porque você tem 4 habilidades para treinar. 1, 2, 3, 4 habilidades. Fati, não acordei com vontade de ler. Ok, você pode escutar, você pode treinar a compreensão auditiva, você pode escrever, certo? E você pode ler. Ai, Fati, não acordei com vontade de ler. Você tem mais 3 coisas para fazer. Você pode assistir um vídeo, você pode escutar alguma coisa, você pode ler,
Você pode escrever, por exemplo. Não acordei com vontade de assistir nada. Você pode escrever. Você entende que você tem 4 habilidades? Então, desculpa, gente, deixa eu beber uma água aqui, que eu me empolgo. E aí, eu fico sem bolsa. Mas, enfim. O estudante eficaz é aquele que reconhece que tem 4 habilidades para treinar. Se ele não acordar com vontade de fazer uma, ele treina essas 3. Ah, tampouco eu quero fazer aquilo, tem mais 2. Eu acordei só com vontade de ler? Pode ler. Entende? Você tem 4 habilidades para desenvolver. O dia que você acorda sem vontade de fazer nada, nem de escutar uma música, é porque tem que acontecer alguma coisa muito grave, né? A gente não tá pensando numa outra coisa, né? Ele entende que assim, que não espera pela motivação. Ele vai e procura ela, certo? Eu te dei aqui nessa live muitos motivos para você treinar as 4 habilidades no idioma sem ter que ser chato. Todas as opções que eu te dei aqui não foram chatas. Foram simplesmente, foi simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito de uma maneira gostosa. Porque é isso que eu passo para vocês aqui. Eu ensino às vezes muitas coisas, às vezes com palhaçadas aqui para vocês, às vezes eu trago memes, sabe? Mas sempre um aprendizado. A gente treina, por exemplo, vocabulário, sempre de uma maneira leve, num post onde você arrasta, pode ver o significado, entende? Uma coisa mais leve, porque estudar não tem que ser chato. A gente aprende isso lá atrás, na escola, onde estudar tinha que ser uma obrigação. Isso não é. O espanhol abre tantas portas, gente, tantas portas, que eu gostaria que vocês entendessem o que eu entendi hoje dominando o português. O tanto de pessoas maravilhosas que eu conheci, o tanto de conversas incríveis que eu tive no português, que eu não poderia ter tido com outras pessoas no espanhol. O meu marido, gente, o grande amor da minha vida, uma família incrível que eu tenho aqui no Brasil, eu não poderia fazer tudo isso se eu não tivesse feito aquilo que precisava ser feito. Você entendeu? Tá? Gente, essas lives vão acontecer toda quinta-feira, 7 horas da tarde ou da noite, como vocês gostam, porque sempre que eu falo da noite, vocês falam, Fati, é da tarde, então eu vou deixar pra vocês. É isso, gente, isso dá um mapa absurdo pra continuar. Que bom, Karine. Eu fico muito feliz, porque de verdade, uma coisa que eu quero, assim, o meu propósito é passar o espanhol leve, sabe? O espanhol da vida real, o espanhol falado, aquele que existe, aquele que, sabe? Que existe quando eu falo com minha mãe, quando eu falo com os meus irmãos, da maneira que é, sabe? E sempre passando aquela coisa de, olha, relaxem, porque a gente não precisa da motivação. A gente vai fazer mesmo e ela vai chegar, tá? A gente vai buscar ela, na verdade, mas a gente vai encontrar ela estudando, trabalhando, certo? Gente, essas lives, como eu falei, vão acontecer toda quinta-feira, 7 horas, no YouTube. É que eu tive alguns probleminhas de conexão, mas mesmo assim, semana que vem vai dar tudo certo, porque vai dar certo. Vocês sabem que eu sempre... tem que dar certo, né? Não tem outra, tá? Mas eu espero ter ajudado. Eu tinha preparado um material lindo pra vocês, mas da próxima vez eu vou fazer também, todas as quintas, tá? 7 horas vou fazer pra vocês e vai ficar salvo no YouTube, tá bom? Gente, mando um beijo muito grande pra vocês. Semana que vem, eu queria ter você toda quinta, porque toda quinta, gente, vamos ter uma coisa diferente pra abordar. Eu tô tentando trazer assuntos relevantes pra vocês, mas sempre com aprendizados, tá? Eu quero falar sobre cultura, tá? Eu quero falar sobre... Eu vou te dar algumas dicas pra você também conseguir se aprofundar um pouquinho mais, além do espanhol em si, tá? Então eu te espero semana que vem, como sempre, com muitas dicas por aqui. Eu te mando um beijo muito grande e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês quinta que vem. Eu vou salvar essa live, tá bom? Sim? Ok? Um beijo, chiquilines. Tchau, tchau.